Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Duda Nascimento, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Enquanto a gente conversa um pouco sobre Maria e José e aprende algumas lições, iremos fazer biscoito de gergelim. Só fiz essa receita uma vez, então eu espero lembrar como que se faz. Ficaram comentando, muitos não, tá? Foi algumas pessoas comigo no privado sobre pipoca não ser um alimento tão saudável, isso e aquilo. Eu fiz pipoca, gente, porque eu queria comer pipoca naquele dia e era bem mais rápido. Era um teste, eu queria saber se ia dar certo. Essa ideia de cozinhar e conversar com vocês. Confesso que tá sendo bem difícil pra mim, porque são duas coisas diferentes. Mas, já que eu comecei, a gente vai ter... Não que eu não esteja gostando da experiência. Eu gosto bastante, é um desafio. Mas não é tão fácil. Mesmo assim, eu vou continuar, porque a gente já começou essa série. Inclusive, já passou o Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados atrasado para todos vocês. Mas ainda estamos no mês. Então, vamos pro nosso segundo casal, que está em segundo lugar no meu top 3 casais que mais me inspiram. E hoje falaremos sobre Maria e José. E eu aparecerei aqui pra vocês pronta pra gente cozinhar em 3, 2 e 1. Antes da gente começar a fazer a nossa receita, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o casal. Bom, José e Maria. Até onde sabemos, os dois residiam em Nazaré, na Galileia, e é onde a nossa história vai começar. O primeiro contato que temos com José e Maria na Bíblia é no momento em que eles ainda estão noivos, se for considerar a nossa cultura, aqui do nosso lugar. Eu poderia, para explicar, para nós entendermos melhor, eles estavam noivos, ainda não estavam casados. E certo dia Maria estava em sua casa e recebeu a visita de um anjo com uma notícia inusitada, que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo, conceberia e daria à luz um filho, e esse filho nós sabemos muito bem quem é, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Considerando a cultura do lugar, a época, Maria aparecer na sociedade grávida sem ainda ter casado com o seu noivo seria desmoralizador. Tu imagine como foi pra Maria. Ela aceitou, a gente sabe que ela aceitou, né, quando o anjo chegou pra ela e falou isso, e ela disse: eu sou a serva do Senhor e seja feita em mim a vontade do Senhor. Mas eu fico imaginando, vocês acham que foi fácil pra Maria chegar, como ela chegaria para José e contaria que estava grávida? Então pensem na situação em que essa jovem, que ela era muito jovem, estava, e as coisas que ela deixou de lado, sabe, para aceitar o chamado de Deus para a vida dela. Dar uma pausa na história de Maria e conhecer um pouco dos ingredientes da nossa receita de hoje. Eu acho que vou conseguir mostrar para vocês assim. Queria muito que vocês vissem a mesa o tempo inteiro, mas ou eu ou a mesa. Então a gente vai ficar alternando alguns momentos e eu vou mostrar para vocês agora os ingredientes que nós iremos usar para fazer esse biscoito de gergelim. E os ingredientes são o gergelim, obviamente, ele tá torrado aqui, tá, pessoal? E eu não sei se vou usar ele todo, então eu não sei, eu falei pra vocês, eu não vou falar uma quantidade, eu só torrei um tanto aqui que eu acho que eu vou utilizar. Farinha de trigo, que a gente conhece, né, o trigo normal. Água, uma xícara de água, mas eu tenho certeza que a gente vai utilizar mais do que isso. Azeite, vocês já vão conseguir ver, mas é azeite de oliva. E sal e açúcar. Eu já misturei os dois com a quantidade certa que eu vi na receita, então depois eu vou só colocar tudo junto. Eu vou misturar, eu vou colocar o gergelim aqui no trigo, pra quando eu for misturar com os outros ingredientes eles já estarem juntos. Eu gosto de unir às vezes os ingredientes antes de juntar todos, pra ficar mais fácil pra mim. Então eu vou unir agora o gergelim e o trigo. Então eu uni o gergelim com o trigo, eu uni com a mão mesmo, porque eu só sei trabalhar assim. E eu coloquei bastante gergelim porque eu quero que seja realmente um biscoito que tenha um sabor, sabe, do gergelim. É tipo um pãozinho da ceia, só que com gergelim dentro. Então vocês vão ver que é super fácil de fazer, por isso que eu estou fazendo, né? Eu não gosto de coisa muito complicada. Eu vou colocar água, o azeite, o sal e açúcar e misturar tudo pra depois juntar o trigo e começar a sovar a massa. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas eu tirei a massa da bacia, limpei aqui a mesa. E aí vou sovar agora a massa e vou terminar de contar um pouco sobre a história desse casal. E, bem, a gente ficou na parte que Maria tinha que contar pra José que conceberia do Espírito Santo. Não era uma coisa tão incomum alguém falar que recebeu uma visão, que conversou com um anjo naquele tempo, né? Mas, bem, esperar o Messias era algo que todo mundo fazia, né? E muitas jovens desejavam, sabe, isso pra vida delas. Muitos pais almejavam que suas filhas fossem a mãe do Messias, porque na profecia estava escrito que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, que ele seria o Messias. Então, não era algo assim tão, digamos assim, absurdo, sabe? Mas, ainda assim, pra Maria foi muito difícil lidar com
compôs, né, a mensagem que o anjo trouxe. Porque ela aceitou, porque ela era uma serva do Senhor, né? À toa que ela foi escolhida para ser a mãe de Salvador. Mas como contar para o seu noivo que você está grávida e que está grávida do Espírito Santo, porque você será a mãe do Messias? Mesmo que naquela época fosse algo que muita gente esperasse, que fosse a vinda do Messias. Creio que foi bem difícil para Maria, né, essa situação. Mas o que sabemos? Que ela contou e José ficou sabendo. E José, ele, para não comprometer Maria, ele resolveu fugir, sem comentar nada com ninguém sobre essa história, mas também não iria ficar com ela e cuidar dela, né? E naquela noite, naquela bendita noite, enquanto dormia, José recebeu a visita do mesmo anjo. Ele chegou para ele e falou assim: José, não tenha medo de tomar Maria como esposa, porque ela sim está grávida, mas o que ela está esperando é fruto do Espírito Santo, ou seja, é o Messias. Então não abandone ela. E aí José acordou e entendeu ter recebido a visita de um anjo. E aí ele aceitou Maria como esposa. Eles moravam em Nazaré, como eu falei no começo, na Galileia. Mas, no ano em que Jesus ia nascer, que Maria já estava nos meses finais da sua gestação, César, mais uma vez esse César, decretou que todos teriam que se alistar nas suas famílias, ou seja, na cidade, no local do qual eram naturais, né? Às vezes a gente mora numa cidade, mas nasceu em outra. Era tipo isso, você teria que ir pra cidade que você nasceu pra se alistar. Era uma contagem, né, que estava sendo feita do povo. E aí, a cidade que José nasceu era bem longe. José era da Judéia, de Belém, cidade de Davi. Ele era da descendência do rei Davi, né, José. E eles tiveram que viajar nos últimos meses da gestação de Maria pra essa cidade por ordem de César. Então partiram, né, José, Maria lá, quase pra que dar a luz, e chegaram a Belém. Chegaram a Belém tarde, eu não sei quantos dias de viagem era. Não tenho uma informação sobre isso, mas vocês podem pesquisar depois. Creio que não era apenas um dia de viagem. E quando eles chegaram lá, já bem tarde, José começou a procurar um local para eles ficarem. Porque Maria estava prestes a dar a luz, né? E também porque eles precisavam de um lugar para dormir. E as estalagens, né, como era chamado no local lá, os hotéis, né, que hoje a gente conhece por hotel, estavam todos ocupados. Em virtude desse decreto, né? Não foi só José e Maria que foram para Belém, foi muita gente mesmo. Então eles chegaram lá, as estalagens já estavam todas ocupadas. E eles procuraram e não encontraram um lugar pra ficar. E José já estava desesperado, né, preocupado, na verdade, porque... E aí, onde eles iam ficar? E Maria pra dar a luz? E onde esse menino nasceria? Como seria? Entendeu? Eu precisava de ajuda, né, nesse aspecto, ambos. Mas não estavam encontrando um lugar apropriado pra ficar. E eles conseguiram um lugar perto de uma estalagem, que era o local onde ficavam os animais, uma estrebaria, onde os hóspedes tinham deixado os jumentos, as vacas, enquanto estavam hospedados. E aí foi no local que eles encontraram, que uma pessoa indicou pra eles, e eles se instalaram lá, né? José e Maria eram um casal muito humilde. Mesmo com a dificuldade de encontrar um lugar, Jesus acabou nascendo lá nesse local, né? Na estrebaria, e foi colocado em uma manjedoura. O becinho de Jesus foi uma manjedoura. E eu não vou me ater muito aos detalhes sobre isso, porque a história é sobre o casal, né? Mas o fato é, essas foram as primeiras aventuras, os primeiros momentos que esse casal teve. E parando pra pensar, foi bem diferente, né, da maioria dos casais. Mas, ainda assim, a história deles é linda. Depois que Jesus nasceu, José e Maria levaram ele ao templo pra ser apresentado. E teve toda aquela questão que Herodes queria matar, né, Jesus, mas como não conhecia, lançou aquele decreto pra matarem todas as crianças pequenas, né. E aí, um anjo apareceu a José à noite, falou pra ele que Herodes estava procurando a criança pra matar e que ele deveria fugir para o Egito. Mais uma vez, José acorda no meio da noite, apronta Maria, Jesus e foge com os dois para o Egito, para salvar a vida do bebê, né? Depois de alguns anos, Herodes morre e aí o anjo fala pra José que eles podem voltar pra Nazaré, porque aquele que queria destruir a criança não estava mais vivo, né? Então estava seguro para Jesus voltar. A gente é citado José e Maria, que é quando eles vão com Jesus pro templo, quando Jesus tinha 12 anos, que eles perdem Jesus, voltam e ele tá lá conversando com os doutores da lei, né? E eles sempre buscando entender Jesus. E toda a educação de Jesus, até o dia em que ele saiu de casa para viver seu ministério, foi dada por José e Maria. Então, por mais que a gente não tenha relatos desses anos, que ficam aí ocultos, né, pelas escrituras, pela pessoa que Jesus foi e por ele ter cumprido o seu ministério, a gente entende que a base que ele teve quando criança e adolescente foi uma base muito espiritual. E isso foi um papel de Maria e José. José introduziu Jesus na carpintaria, que era o trabalho dele, e isso foi muito útil para Jesus, com certeza, na infância e na adolescência, porque ele mantinha a mente ocupada e no trabalho, né? Isso quando não estava estudando os rolos sagrados com Maria ou refletindo nos campos, conversando com o seu pai do céu, ele estava com José na carpintaria, ocupando a mente em um trabalho físico, um trabalho braçal. E isso ajudou a desenvolver o intelecto de Jesus, com certeza. Então veja, José e Maria foram um casal que pode muito inspirar os pais hoje, porque a forma como eles educaram Jesus pode ser um reflexo da forma como os pais e mães educam seus filhos hoje em conjunto, né? Como um casal. E essa é a história de José e Maria.
até onde nós conhecemos. Como ficou? Parei um pouco aqui só pra mostrar pra vocês. E esses pontinhos pretos é tudo gergelim, não coloquei outra coisa, não coloquei farelo, nem aço, nem nada, porque é um biscoito, né? Então eu vou deixar descansar só um pouquinho, que depois a gente vai abrir. E, bom, pelo que eu provei aqui, tá gostosa, não sei quando ficar assada. Eu acho super fofinho aquelas pessoas que moldam os biscoitinhos com aqueles negocinhos aí que você coloca, só que eu não tenho. Então a gente vai fazer o tradicional. Eu vou fazer como se fosse já os biscoitinhos com a faca. Eu espero que fiquem. Que eu já fiz tipo o lugarzinho de cada um, nos quadradinhos. A gente vai furar com o garfo cada um deles bem furadinho pra ele não inchar, porque o objetivo é que fique bem sequinho. Nesse momento aí eu lembrei que ainda não tinha ligado o forno pra pré-aquecer, que é sempre bom, né, aquecer um pouco antes de colocar pra assar. Então eu já fui ligar. Eu sei que não parece, gente, mas eu fiquei 3 minutos tentando ligar o forno, porque ele está com um probleminha, mas no final deu certo. E coloquei os biscoitos para assar. Estamos chegando perto do fim do nosso vídeo. Aqui ainda tá uma bagunça, mas a gente vai conversar agora um pouquinho. Ver se não tá tão estragado. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que nós aprendemos com a história desse casal, né? E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é a virtude de Maria. Deus fez um pedido a ela e ela disse sim, porque ela era virtuosa, não é à toa que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, uma jovem virtuosa, ela será muito bem abençoada em seu casamento, porque Deus não nos deixa desamparados. O outro ponto que eu quero destacar é sobre José. Sobre como José, ele não tinha interesse algum de desmoralizar Maria, tanto que ele ia fugir sem falar para ninguém o que estava acontecendo. E quando ele recebeu a visão do anjo, ele entendeu que era de Deus e escolheu ficar com essa combinação da virtude dela com essa disposição de José de fazer o certo, uniu um casal humilde. Então foi um casal que abraçou seu propósito e fez de tudo para que o propósito acontecesse. Por último, eu quero destacar um casal que buscou muito em Deus para educar os filhos. E a gente vê isso na educação de Jesus, né? Na Bíblia não traz muitos relatos, como eu falei, dos anos perdidos, né? Citado assim de Cristo. Mas o homem que ele foi, a sabedoria dele, até mesmo na juventude, mostra que Maria e José não esconderam de Jesus as verdades contidas nos rolos sagrados, que era como eles estudavam as escrituras antigamente. Eles educaram Jesus, eles entenderam a missão que eles tinham, e é uma missão que todo pai e mãe tem hoje, né? Então, a gente vê um casal disposto a conhecer mais e a dar o seu melhor para educar os seus filhos. É por essas razões e outras mais, que eu sei que vocês vão encontrar outras razões mais nesse casal, que eu coloco ele no meu segundo lugar do top 3 esse ano. Gosto muito do casal Maria e José, por mais que não tragam tantos relatos à Bíblia sobre a união deles em si, mas nós podemos estudar e filtrar um pouco sobre como eles eram como casal, refletido na educação que deram a Cristo. Como vocês viram, a nossa história já acabou, mas eu ainda tenho que mostrar para vocês o resultado dos biscoitos e também o feedback. Então, para vocês saberem se realmente está gostoso, eu vou dar aqui para uma pessoa provar, a pessoa mais crítica que eu conheço. Simplesmente meu irmão. Então vocês vão descobrir se ficou ou não. Tô aqui com o Caleb, meu irmão, e ele vai provar os biscoitos junto comigo e vai falar pra vocês. Seja sincero. Eu sou a cobaia. Seja um sincero bom. Pode comer. Vamos comer aqui. A maneira correta e mais eficaz de você comer qualquer coisa assim, com toda a delicadeza do mundo, tu vai cortar essa parte. Pronto, meus biscoitos assim, puro. A gente fez um creme. Uma garapa de alho aqui. Creme de alho. Garapa de alho. Aí você vai eu nela. Eu não comi ainda também, vamos ver. Você come ela aqui, ó, da forma mais sofisticada que existe. Não tá nem vendo, ó, tem que ver, ó, assim aqui, ó. Você mela aqui, ó, da forma mais sofisticada que existe, ó. Aí você come da forma mais delicada. Calma, calma. Tá bom, gostei desse crema que tá melhor que aquele que tu fez daquela vez, tá legal. Tá bom, o negócio é bom. Então o que é que eu Porque tu não faz pra vender? Aqui. Tá. Dê o like aí, ó, curta aí o vídeo. Se inscreva no Se canal. inscreva no canal.
Vamos. Não, o vídeo agora, você quer não. Pois é. Tá bom, tá gostoso, ó. Pra quem ficou com vontade em casa, vai passar vontade, né? É bom mesmo, tá vendo? Não é não, mãe? É isso aí, pessoal. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.